Shalom, shalom, lekulam. Paz, paz para todos. Desejo que todos vocês estejam bem. Vamos continuar nosso estudo sobre o Sefer Yetzirah, capítulo 1, verso 12. Sefer Yetzirah, livro da formação, livro este escrito por Avraham Avinu, Abraão nosso pai, e comentado pelo Rabino Aryeh Kaplan, que sua alma descanse em paz. 4. Fôlego da água. Com estes ele gravou e esculpiu o trono de glória, serafim, ofanim e sagradas raiot e anjos ministros. Destes três ele fundou sua morada, como está escrito em Salmo 104, verso 4. Ele faz seus anjos de fôlegos, seus ministros de fogo flamejante. Fogo da água. Trata-se de biná, entendimento. Processo descrito aqui vem. Relatado no versículo, o fogo acende a água. Isaías 64, verso 1. O fogo acende a água, onde fogo remete a biná, ou seja, um processo restritivo, e água representa Rochma, que significa a capacidade da água em assumir a forma do ambiente a qual ela é contida. Nesse aspecto, o fôlego procura ascender para a sua fonte em cima, a saber, biná, que é a raiz do fogo. Por isso, o profeta, no capítulo 1 de Ezequiel, viu o Hashmal, que significa Hashmal. Hashmal quer dizer eletricidade, como de um relâmpago. O relâmpago, ele é um raio, vamos falar assim, né? Um raio, numa tempestade, ele é eletricidade pura. E é fogo. No entanto, ele aparece misturado com a água. Nesse sentido, o fogo acende a água. A água ela tem um aspecto de trevas devido à profundidade da água, né, nos mares e, enfim, nos subterrâneos, nas crateras subterrâneas, e devido à profundidade isso causa uma escuridão. Já o fogo, a sua função é acender. Portanto, num caso de uma tempestade em que há a ocorrência dos três elementos, ar, fogo e água, a água tem esse papel de procurar descer, como a chuva, a não ser que ela assuma seja superaquecida pelo fogo e acenda junto com este, devido à temperatura, ou que a água caia, como foi explicado no Sefer Yetzirah, nos estudos anteriores, que com o encontro de uma massa quente, tipificando o fogo, e uma massa fria, tipificando a água, é empurrada pelo ar, pelo elemento fôlego, que representa o Keter. Fogo representa a Sefirat de Biná, entendimento. Keter, coroa, representando o fôlego, o ar, que empurra, por assim dizer, a água, que cairá em forma de chuva. Então, a água representando Rochma, sabedoria. Podemos usar a mesma analogia que antes, onde a chuva era provocada pela influência de ar, quente e frio, né? O encontro das massas de ar quente e frio. Então, o ar, ele é um elemento de grande significância com relação ao fogo, visto que o fogo procura separar-se do pavio, ou do comburente que está ardendo em chamas,
e procura se libertar deste e procurar sua fonte em cima, que é Binah, que é a origem do fogo. Então, o fogo da água denotaria, então, o relâmpago que acompanha a tempestade, como foi explicado antes. Portanto, o relâmpago é um coriscar, é um aparecimento da eletricidade, e isso tipifica o Hashmal, que é toda uma iluminação que ocorre no lugar onde é a origem da centelha do fogo, em Binah. E isso é possível também ser visualizado nos universos paralelos, nos universos inferiores a Binah, visto que a origem do fogo é Binah. No entanto, essa iluminação vem ocorrer nas bases mais elementares, a saber, em Malchut, desde Binah a Malchut, que acompanha a tempestade. O processo estaria mencionado no versículo: a voz de Hashem entalha, Rotsev, chamas de fogo. Ou seja, a voz de Hashem entalha chamas de fogo. Salmo 129, verso 8. Outros comentários estabelecem que se trata aqui do fogo aceso por um globo de água, usado como lente ou espelho que concentrasse os raios do sol. Em ambas as interpretações, vê-se o fogo como algo que é finalmente focalizado em um lugar particular. Isto é muito diferente da chuva que cai por toda a parte sem distinção. Então, a ocorrência do fogo, ela parte de um ponto. Pode até propagar-se, o fogo pode propagar-se, mas ele tem como origem um ponto. E o fogo, ele é algo não patente, não visível. Você tem apenas uma caixa de fósforo na mão e tem alguns palitos de fósforo. E cadê o fogo? Onde está o fogo? Em lugar algum não se vê o fogo. Basta fazer o atrito entre o fósforo e a caixa, ou um isqueiro, entre a pedra do isqueiro e em atrito com um outro material, e ao acionar o botão, o gás sai e aí é a combustão. Mas o fogo, ele vem do nada e ele também some quando ele apaga, quando não há mais razão de ser, quando a vela ou o comburente extingue-se. Então o fogo volta para o nada. Então o fogo surge do nada e ele também retorna ao nada. Isto é muito diferente da chuva que cai por toda parte, sem distinção. Então a chuva não, ela cai por toda parte, né? Talvez em uma cidade ou até mesmo uma região inteira recebe água por todos os lugares. Já o fogo, não. Como vimos, ele parte de um ponto, podendo propagar-se. Trata-se de uma diferença importante entre Binah e Chokhmah, que são dois opostos, né? Claro, Binah tipificando fogo, Chokhmah tipificando a água e fogo, parece elementos inconciliáveis. E então, essa aparente oposição entre Chokhmah e Binah é com o intuito de que Binah venha revelar aquele estado de informação impossível de ser captada devido a ser Chokhmah uma consciência
muito volátil e uma consciência em que as informações estão contidas nela e de tal forma não podem ser captadas e compreendidas pela mente sem que sejam reveladas pela consciência binar, como foi explicado nos demais vídeos. Binar focaliza um único objeto, enquanto Rokhmah ver tudo. Então, Rokhmah ver tudo, envolve tudo. Na verdade, envolve tudo. A outra, já Binar, ela focaliza em apenas um único objeto. E aí, nesse único objeto, através do entendimento, a pessoa vai estudar todo o possível. É claro que esse todo o possível vai se estudar moléculas, partículas, eletrosfera, e de modo a estudar toda a partícula que compõe tal objeto. Então, isso é compreensão e entendimento. A outra diferença importante entre o fôlego e a água flui para baixo de forma natural, enquanto o fogo tende a ascender, a subir. Então, uma procura a descida, a água, já o fogo procura sua origem em cima, que é Binar, o mundo do trono. Binar é uma sefirá que tem forte influência no mundo do trono chamado universo de Beriá, Olam Beriá. Então o fogo faz também que o ar sobre ele se mova para cima. Então o ar, nesse sentido, torna-se um veículo para que o fogo acenda. E também o contrário é verdade. O ar também é importante para que, com o choque das massas de ar quente e fria, e aí a gente entende massa de ar quente, que é um superaquecimento da água devido a temperaturas elevadas do fogo, a exemplo do sol, que é fogo, que incide sobre as águas do mar, e boa parte desta água ascende às nuvens, acumulando-se nas nuvens. E lá nesse nível, onde ela é acumulada nas nuvens, há um choque térmico entre o calor, tipificado pelo fogo, o ar como elemento ou meio ou veículo que empurra para cima ou para baixo, a depender se é fogo, claro, vai buscar sua fonte em cima, em Beriá, universo paralelo, que é dominante, a influência de Binar, que é a sefirá do entendimento. Já, portanto, Rokhmah, que implica na descida, como a água, a chuva, ela desce. Então, veja que o fogo sobe, a água desce. Então, são direções diametralmente opostas, são sefirot diametralmente opostas. Por diametralmente, entendemos um círculo, uma dimensão, Rokhmah e Binar. Então, o fogo faz também que o ar sobre ele se mova para cima e o impede de descer. Então, o ar, ele impede do fogo descer, ele o eleva para a sua fonte. Veja que no Avel ele fica dançando, tipo uma dança, tem toda mas sempre tentando se libertar e subir, que sua fonte é em cima, no mundo espiritual, chamado de Binar. Binar
A gente chama mundo espiritual porque ela está intimamente ligada ao Olam, Beriah. Igualmente, Binah tende a restringir e reduz o fluxo de sustento espiritual, Shefar, para baixo, em direção às esferas inferiores. Então, Binah, ela é um poder restritivo por ser uma esquerda, né? Na árvore da vida, ela está do lado esquerdo, é responsável pelo hemisfério esquerdo do cérebro, enquanto Rokhmah é responsável pelo hemisfério direito do cérebro. Então, Binah, nesse aspecto, representa a restrição do fluxo do sustento espiritual Shefar, o sustento espiritual que visa o estabelecimento, a harmonia e o shalom no mundo de Asiá, no mundo da ação, no mundo físico. Então, esse poder restritivo de Binah em reduzir o fluxo de sustento espiritual Shefar para baixo, para o nosso mundo, em direção às esferas inferiores, que é Malchut e o Olam Asiá, o mundo da ação, que está intimamente ligado a essa Sefirah, a Sefirah de Malchut, que é chamada de Nukva, que representa a feminilidade divina, que busca unir-se e, através do Tikkun, restaurar essas forças espirituais acima, chamada de Zaz e Anpin, que são 6 Sefirot, Hesed, bondade, Gevurah, o poder restritivo também, porque por Gevurah estar do lado esquerdo, ela recebe forte influência de restrição e em reduzir o sustento espiritual. Então, isso é manifestado em Gevurah. E acaba por culminar em Malchut, que também é uma esquerda. Embora esteja no centro, desde Keter, Tiferet e Yesod, Malchut está no centro da árvore da vida, no entanto, ela é considerada uma esquerda. No diagrama, ela geograficamente se encontra no meio, mas, no entanto, é uma esquerda. A esse respeito, que pode ser boa, né, Malchut, pode ser esquerda boa, pode ser uma esquerda ruim. Assim como a árvore da vida, existe a árvore do mal, que é a Sefirot, que estão, vamos dizer assim, fortalecidas pelas clipota, cascas que escondem a santidade. Então, quando há uma restrição do fluxo do sustento espiritual Shefar, encadeado e orquestrado por Binah, de modo que a restrição, poder restritivo, se torna maior que o poder expansivo, tipificado pela água, que a capacidade da água é fluir, como está aqui, é fluir para baixo, de forma natural, enquanto o fogo tende a ascender, subir, a sair, né? Vamos por assim dizer, ascender, buscar sua fonte original, sua fonte de cima. Então, a água ela é considerada um aspecto de bondade. A água ela tipifica a Torá, tipifica Avraham Avinu, no primeiro dia, né, representado pela Sefirah de Hesed, de bondade. Então, é preciso também que a bondade tenha um certo valor restritivo, porque dentro das 8 categorias de Tzedakah do Rambam, a mais elevada delas é aquela onde a pessoa dá e
aquele que recebe não sabe quem doou, e quem doou não sabe quem foi o receptor. Dentro dessas regras de Tzedakah, fica aqui importante frisar que o poder de doar é uma das capacidades de Hesed, de bondade. Só se alguém doa demasiadamente, ela pode causar pobreza para a sua família e não ter nem para si, para as suas necessidades básicas, porque ela deu de forma demasiada. E isso é um descontrole. É um descontrole. Tem que haver alguma restrição até na expansão. Toda expansão, né, como aqui a água que flui, toda expansão flui uma capacidade de expansão. Então, e de movimentação e transformação, sobretudo. Transformação. A água tem a capacidade de transformar. Num córrego ela flui, mas no recipiente ela busca a forma do recipiente. Então ela tem esse poder transformador. Então toda expansão precisa de um processo de restrição que o auxilie e lhe dê moderação, estabelecendo as metas e fronteiras para essa determinada ação. Até que ponto a pessoa pode chegar em doar. De tal forma, alguém que vai agir de forma restritiva, endurecendo e fechando as possibilidades de expansão, não pode fazê-lo tal restrição de forma severa, com severidade total. Todo processo restritivo deve primazia também sua expansão, porque um processo de restrição binar, onde só há restrição, sem nenhuma expansão, sem nenhuma, quando eu falo expansão, eu falo misericórdia, que tipifica Rohma, que é o desejo puro do dar, e Binah, que é esse elemento transformador da consciência Rohma, que é não verbalizada, que é uma consciência onde tudo é uma unidade simples e perfeita. Grande é o papel de Binah em revelar e tornar compreensível aquilo que antes não era. Então, assim como Binah precisa restringir, e é muito importante o processo restritivo, porque se houvesse expansão, tão somente bondade no mundo, o mundo poderia estar cheio de criminosos, devido à impunidade, não haver uma restrição tal que lhe implique, que lhes imponha uma penalidade na medida de sua ação. Já os processos expansivos poderia... quem suportaria um processo restritivo sem expansão? Quem suportaria julgamentos sem nenhuma misericórdia? O mundo não suportaria ser criado de tal forma. Então Hashem imbuiu dentro da restrição a expansão e dentro da expansão uma restrição. Por isso que quando a gente fala na árvore da vida, que a direita submete-se à esquerda e a esquerda submete-se à direita, tendo como fator preponderante e, vamos dizer, uma seta seletiva, ou onde marque o equilíbrio, quantifique o equilíbrio, que é o centro, que vai estabelecer os parâmetros de restrição com expansão e os parâmetros de expansão com restrição. Então, uma coisa trabalha junto com a outra para que haja equilíbrio e que haja harmonia na árvore da vida, bem como no corpo daquele que faz Avodat Hashem, sendo que o corpo nada mais é que o Sefirot também
em cada parte, em cada partícula do corpo, fazendo assim aquela vontade original da criação divina que se manifesta na criação do homem. A analogia entre fogo e água aplica-se também aos estados mentais indicados por Rokhmah e Binah. Então, estados mentais na psicologia racídica e cabalística, esotérica, nos mostra a similaridade entre os mecanismos de Rokhmah e Binah na árvore da vida e as informações em que ambos, através de um processo restritivo de Binah, é possível revelar toda essa expansividade do pensamento uno e simples, o pensamento incompreensível. Rokhmah é um pensamento incompreensível se não for submetido a Binah, que lhe revela, que lhe possibilita e nos possibilita, na verdade, que nos possibilita a entender essas informações de Rokhmah. O Midrash estabelece que a água concebeu e deu nascimento à escuridão, a Felá. Sim, a água cai, nos oceanos, a profundidade dos oceanos. É escuridão. Então a água tem como característica a escuridão, a Felá. O fogo concebeu, gerou, o fogo gerou, tanta água gerou a escuridão, como o fogo concebeu e deu nascimento à luz. E o fôlego, o Ruach, que representa o ar, concebeu e deu nascimento à sabedoria. Rokhmah. Então, o fôlego, o Ruach, que é tipificado de Keter, concebeu e deu nascimento, originou a sabedoria Rokhmah. Rokhmah, ela surge a partir do fluxo sagrado de Keter, que é a vontade, a partir da vontade de Hashem, surge a sabedoria Rokhmah. Esta, a Rokhmah, vai dar origem a Binah, que lhe possibilita gerar todo um conjunto incrível de informações que se unificam e isto é impossível de ser compreendido sem que possa ser fracionado, quebrado, digerido por Binah. Que o fôlego deu nascimento à sabedoria. Deduz-se que toda esta passagem está falando de estados mentais. Água, que representa a consciência Rokhmah, dá lugar à escuridão e às trevas. Então a água, embora seja um líquido incolor, inodoro e insípido, representa a consciência Rokhmah, a sabedoria, dá lugar à escuridão e às trevas. Isto é o aquietamento e a nulificação dos sentidos. Essa é uma característica de Rokhmah. Nulificação dos sentidos. Já em Binah, os sentidos tomam uma importância distinta, visto que possibilita que o aquietamento e a nulificação
que é uma característica dessa consciência, que é a característica do Rohma, por ser abstrata e ocultar. Então vem Binah e revela aquilo que era oculto, que anteriormente era oculto. E tudo isso dentro do propósito, e a partir da criação divina, entendemos os mecanismos psicológicos e mentais em que Hashem, através de suas ações, mostrou que somos muito parecidos com ele nesse sentido, porque somos co-criadores, e todas essas facetas e realizações de ordem psicológica no início da criação são encontradas em qualquer realização que o homem procure a planejar, orquestrar e determinar um início para tal realização, tais processos mentais em que há restrição, expansão e todos os demais 10 atributos devem ser considerados. Isto é o aquietamento e nulificação dos sentidos, assim como a cessação de todos os processos mentais normais. Então, a cessação de todos os processos mentais normais são nulificados e aquietados em Rohma. Então, quem tira isso da gaveta, esses arquivos que foram arquivados ali, e então Binah traz à tona tudo aquilo que for arquivado e dar-lhes compreensão. O fôlego que representa a consciência Binah dá lugar à luz, já que é neste estado que as imagens visíveis são percebidas. Então, tudo que está em Rohma, nesse estado de nulificação e aquietamento, e assim como a cessação de todos os processos mentais normais, né, um processo mental normal, implica que aquilo que é sabido possa ser entendido. Então a sabedoria Rohma vem a ser entendida, compreendida, quebrada, fracionada, estudada átomo por átomo, partícula por partícula, chegando ao entendimento do todo e saindo de uma consciência de Gadlut, de uma consciência uma consciência pequena, uma consciência pequena, para uma consciência mais elevada, uma consciência. Então, nesse sentido, o fogo que representa a consciência Binah dá lugar à luz, já que é neste estado que as imagens são visíveis e são percebidas. Então, Binah é o lugar onde ocorre a parábola. Por exemplo, alguém tem uma ideia muito elevada e não consegue trazer aquela ideia porque o professor está num nível muito elevado de consciência e ele, para que os seus alunos consigam compreender, ele quebra aquela ideia em vários pedaços, por assim dizer, e traz uma parábola com informações conhecíveis de todos, até da pessoa mais elementar, até a pessoa que tenha uma compreensão e um entendimento regular, mediano. Fazer essas pessoas entender através de parábolas, de histórias aparentemente insignificantes, mas que para esse nível de pessoas é a forma delas entenderem. Então, nesse sentido, os processos mentais precisam ser
fracionados, quebrados, digeridos, e quando se quebra algo, isso implica em dar lugar à luz. Sim, porque aquela água que representa Rokhmah, que é a origem da treva, Afelá, essa treva não é apenas uma escuridão física, mas também uma escuridão, e sobretudo uma escuridão espiritual, que oculta do entendimento da Biná, das pessoas, que impossibilita-lhes, através de processos restritivos, ocasionados às vezes por Biná, mas que Biná, o entendimento, só restringe algo de alguém devido a uma ação prévia que lhe possibilita haver tal restrição como resposta para aquela ação mal orientada. Quando digo mal orientada, quero dizer que não está de acordo com os princípios divinos gravados na Torá, na lei de Moisés. Então dá lugar à luz. Então a luz é quando a gente entra nesse nível de Rokhmah, ascende esse nível e consegue trazer para o campo da compreensão, ou seja, no nível de Biná, e dá a luz, ou seja, aquilo que era trevas, a ignorância, e a Torá diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. Falta de conhecimento é escuridão, afelá. E isso está na capacidade de Rokhmah, a água, porque é algo, a escuridão, quem pode andar na escuridão, né? Mas de dia, onde a luz se pode andar. Então a Biná representa a revelação daquilo que é oculto em Rokhmah, o que é muito importante. Já que é neste estado que as imagens visíveis são percebidas. Como a água permanece em um estado de quietude e serenidade, a consciência Rokhmah está perfeitamente em calma. Na verdade, a experiência de entrar neste estado de consciência Rokhmah, ou seja, a pessoa pode entrar nesse estado, e foi explicado aqui nesse Sefer, no início desse Sefer, como fazer, como ter uma experiência mística. É claro que precisa de pureza e todo um preparo para fazê-lo, não é de qualquer forma. E a pessoa pode adentrar nesse estado de Rokhmah e, através de Biná, gerar luz, já que Biná representa o Hashmal, o fogo, que, assim como o relâmpago, né, em que há raios, e isso remete a fogo, e remete à luz, e junto ao ar, né, que sopra na tempestade, e também o elemento água, cada um tendo aqui o seu significado correlato, como fora explicado. Água, Rokhmah, sabedoria, Biná, fogo, e o ar é o Keter, que é a coroa. Ser comparada à descida em água profunda e quieta. Por isso, quando Rabi Akiva e seus companheiros entraram nos mistérios chamados Pardes, no pomar, ele os advertiu a não dizer água, água. Por quê? Porque esse estado de Rokhmah, que eles aí iriam adentrar, está nesse aspecto de escuridão afelá. Então, não digam água, água, achando que está se falando de água, água, no sentido da H2O, água física, duas moléculas de oxigênio, duas moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio. Não é isso. Mas sim, água, água, falando dessa profundidade, dessa escuridão que há em Rokhmah. E ter cuidado para não ir lá, para não ter cuidado e achar
que algo é e, na verdade, aquele algo não o é. Ou seja, enganar-se a respeito de algum detalhe, de alguma coisa vista. Então, água, representando Rohma, não deviam se deixar enganar pelo pensamento de que estavam realmente experienciando a água física. Não era água física, mas informações pertinentes a Rohma, e por Rohma ser algo em que tudo é uma unidade simples e conhecível, não há devaneios, não há paradoxos, tudo é uno, e então, nesse aspecto de união total, a pessoa poderia achar que alguma das manifestações do Eterno poderiam ser consideradas o Eterno em si. E claro que o Eterno transcende toda a sua criação. Então, Rabi Akiva disse, cuidado, não diga água, água, não é semelhante, não é a mesma coisa. Semelhante não é ser a mesma coisa. O mundo espiritual é a semelhança do físico e vice-versa, mas não é a mesma coisa. Só podem ser captadas através das imagens de... Então, Rohma só pode ser captada através das imagens de Binah, como visto no capítulo 1 desse Sefer, verso 1. Sugiro que quem não assistiu vá lá no canal e está lá numerado por partes. É em um estado de consciência Binah que esta informação pode ser descrita usando-se imagens como anjos e o trono da glória. O Sefer Yetzirah implica também que o mundo físico veio a ser por meio de Rohma. Então, olha só, o mundo físico veio a ser através do Rohma. Rohma saiu de Keter, a primeira Sefirah. Então, Rohma é a sabedoria. Então, o mundo foi feito com sabedoria. Rohma. E Rohma é a escuridão. Quem poderia perscrutar esta escuridão? Ou seja, a consciência do divino é imperscrutável. Então, como nós poderíamos entender sobre o Eterno sem que houvesse o surgimento de Binah que revelasse essa profundidade tão escura, e escura no sentido de ser insondável? A mente do Criador é insondável. Mas para que pudéssemos entender o Eterno, então Rohma precisou ser extraída, Binah precisou ser extraída de Rohma. Assim como em Adam, Hava foi extraída de Adam, que tipificava Rohma e Hava Binah. Por isso, Binah, Hava, iria gerar de Adam. Assim também o em relação a Rohma, a sabedoria de Hashem, e a Binah, que revela. Por isso que é chamada de trono. O trono é algo onde é possível observar um objeto que tenha uma finalidade de assentar, e o verbo assentar-se representa a descida daqueles graus elevados de consciência e níveis de luz que antes eram impossíveis porque estavam contidos em Rohma e impossibilitados de serem compreendidos pela mente humana. Então, Binah é importante para esse processo, que é como um casamento entre Rohma e Binah, que irá gerar um filho, ou seja, o conhecimento.
Sabedoria e entendimento vai gerar o conhecimento. O conhecimento de dar sem medida é a raiz da misericórdia. Binah, o conceito de restrição, constitui a raiz da justiça. Como o mal existe no mundo físico, este só pode sustentar-se mediante a misericórdia de Hashem. Então, se o mal prevalece, as pessoas praticam o mal por causa da misericórdia de Hashem. Como canta o salmista, eu tenho dito, o mundo está edificado sobre a misericórdia. Porque as pessoas estão fazendo tanta coisa e a tolerância de Hashem, né, a misericórdia dele é grande. No entanto, quando chegar o dia de julgamento, então haverá justiça restrita, que representa o fogo, a restrição. Por isso Hashem criou o Gehinom, que é um lugar de fogo, de gelo e fogo, 7 vezes mais quente, ou 60 vezes mais quente que esse fogo. No mundo espiritual prevalece o julgamento puro. Então, no mundo espiritual prevalece o julgamento puro, já que em Olam Hazé a misericórdia de Hashem transcende, né? E por isso as pessoas fazem coisas e parece que morrem e não parece que não aconteceu nada, parece que ficou impune. Mas no entanto, do outro lado, no mundo espiritual, o julgamento prevalece. Então as pessoas não conseguirão se desvencilhar do julgamento do Eterno após suas mortes. Segundo os filósofos, a água representa a matéria primitiva e o fogo e o éter primivo. Então, esses são os elementos com os quais Hashem criou o mundo, nos criou, e podemos entender os mecanismos mentais que ocorrem em nossas cabeças. Desejo a todos bons estudos e não esqueça de deixar o seu like, é muito importante, compartilhar esse vídeo para que ele tenha mais relevância e deixe o seu comentário. Shalom, shalom, lekulam, shavuot tov.